Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando você está nos assistindo. Eu tenho a honra de receber aqui nesse vídeo as minhas amigas, a Carissa, que já esteve aqui várias vezes, e a Camila, que também é uma presença aqui, assim, né, participou da primeira live do canal. Elas são do podcast As Biscoiteiras, que elas fazem com a Larissa Padrão, e a gente está aqui para falar de Oscar, e dessa vez é o Não Olhe para Cima, filme dirigido pelo Adam McKay. E queria perguntar primeiramente para a Camila e para a Carissa como elas estão, tá tudo bem com vocês? E para vocês começarem a fazer a divulgação de vocês, onde a gente pode encontrar vocês e tal. Quer começar, amiga? Pode começar. Ah, mas o teu é maior. Bom, gente. Olá para todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui com o Diego e com a Carissa de novo, né? A gente gravou no passado alguns episódios do Biscoiteiras com a Larissa, inclusive beijo Larissa, que não pôde estar aqui. Mas, enfim, estou muito feliz de estar aqui, falar de cinema, falar de Oscar, né? E falar de fofoca, que vai ser inevitável, claro. E, enfim, eu faço parte do Biscoiteiras, como o Diego já falou, com a Carissa, com a Larissa. A gente solta episódios toda semana do podcast falando de Oscar e fofocas, claro. E eu escrevo para o Cine 7 e eu tenho outro podcast chamado Laguinho da Joey, que é sobre Dawson's Creek. Então, se você... eu estava falando antes da gravação que eu não vejo série de jovem. Essa é a única série de jovem que eu vejo, mas é porque já é para o jovem velho, né? Assim, né? Então, todo sábado, mais ou menos no horário que passava na Globo nos anos 90, o episódio é liberado. Então, Era a Globo com Dawson's Creek e o SBT com Felicity, né? Essa que era combate, né? Assim, falava isso. Né? Mas SBT era bom domingo de manhã, depois do Siga Bem Caminhoneiro, só hinos. Porra, Siga Bem Caminhoneiro. Ai, gente, eu amo. Amiga, eu via muito da pesca e o Siga Bem Caminhoneiro, esperando pelas minhas séries. Bom, como a Camila já disse, eu faço parte das Biscoiteiras, então, enfim, sigam a gente. E eu também tenho um canal e um perfil no Instagram com meu nome, Carissa Vieira, onde eu, enfim, faço vídeos, faço posts voltados para audiovisual, mas geralmente, assim, com um recorte bem para gênero, raça e horror. Mas também escrevo para o Perifacom agora. Acabou de ser lançado e já tem muita coisa legal e vai sair muita coisa legal, então vão lá ver o portal da Perifacom, que tá incrível. E é isso, reclamo no Twitter, gente. É isso. Ok, gente, a gente está aqui para falar sobre o Não Olhe para Cima, do Adam McKay, dirigido e escrito por ele. O filme conta a história de dois cientistas, interpretados pelo Leonardo DiCaprio e pela Jennifer Lawrence, que acabam descobrindo a vinda de um planeta para a Terra que vai destruir o planeta, e a luta deles para informar uma população que se nega a reconhecer isso, e o filme acaba sendo uma espécie de sátira social, política sobre esses eventos. Assim. O Adam McKay, que é o diretor desse filme, ele começou a carreira dele nos anos 90 como roteirista do Saturday Night Live. Antes disso, ele já tinha participado de grupos teatrais de comédia, assim, que ele fazia muito de sátira política e tal. Ele se formou em letras, mas não completou a graduação, e ele se firmou mesmo como roteirista do Saturday Night Live, e ele começou gradualmente a ir fazendo mais coisas. Ele fazia pequenas aparições de vez em quando, ele também dirigia alguns trechos do programa, até porque ele se tornou showrunner do Saturday Night Live durante um período. Que foi onde ele conheceu o Will Ferrell, né? Que o Ferrell, para quem não sabe, ele tava no auge na época do Saturday Night Live, ele estava muito bombado, né? O primeiro filme do Will Ferrell pós Saturday Night Live foi aquele O Elfo com o Jon Favreau, tal, não sei o que foi o filme que ele começou a virar um astro de cinema, mas antes disso ele já era um astro de televisão muito conhecido pelo Saturday Night Live. Aí o McKay e o Ferrell se conheceram lá, eles viraram sócios de uma produtora onde eles fizeram várias comédias juntas, né? Entre elas o Âncora, que talvez seja mais famosa, mas eles fizeram outras várias, né, juntas.
E aí, desde o The Big Short, o Adam McKay foi para um caminho mais da média política, que acabava fazendo muito sucesso na academia. Que fez o The Big Short, o Vice e finalmente o Don't Look Up, que acabou sendo lançado pela Netflix. Eu queria começar perguntando para Carissa e para Camila, começando para Camila, o que elas acham da carreira do Adam McKay? Elas gostam dos filmes dele? Gostam de uns, não gostam de outros, assim, altos e baixos, assim? O que elas acham de interessante da carreira dele no geral e o que elas falam desse geralzão da carreira dele? Quando estava falando assim sobre a parceria dele com o Will Ferrell, achei interessante mesmo assim que justamente quando ele para de trabalhar com o Will Ferrell, ele começa a ser abraçado pela academia porque ele para de fazer essas comédias mais escrachadonas. O trabalho dele sempre teve comédia, né? Os filmes dele que foram abraçados pela academia tem comédia, né? A sátira é muito forte, mas são com elencos assim mais... É horrível dizer essa palavra, mas talvez assim para a indústria, ambiciosos, digamos assim, né? Você coloca um Brad Pitt, você coloca um Brad Pitt, um Christian Bale, até o Steve Carell, que é um ator da comédia, mas que é mais respeitado assim pelo pessoal assim de nariz empinado, né? Porque assim, comédia é um gênero que é muito, não é que ele é mal visto, mas eu acho que as pessoas ainda subestimam, que é ridículo, porque assim, alguns dos meus atores preferidos, acho que o de vocês também, eles são maravilhosos em comédia, assim, Sem dúvida. né? Assim. E assim, Camila, só para fazer um parêntese disso, eu acho que isso demonstra até um preconceito que rola, assim, da indústria e da academia, que o tipo de comédia que acaba chegando ao Oscar é um tipo de comédia, ou é um tipo de comédia mais muito entre aspas, hein? Muito entre aspas, mais sofisticada, entre aspas, assim. Sim. Um Woody Allen, um Bill Wilder, que na época já eram vistos como mais sofisticados, ou um tipo de comédia mais uma comédia dramática, ao estilo James Lee Brooks, assim. Nada acontece porque, tipo, eu amo vários desses, assim, eu amo o Bill Wilder, o James Lee Brooks, eu amo, assim, mas é muito difícil você ver uma comédia mais escrachada, uma comédia mais física, por exemplo, conseguindo entrar num Oscar ou numa premiação dessas, e você tem comédias que são, sei lá, sensacionais, assim, obras-primas, assim, sabe? E um diretor desse tipo de comédia, para acabar sendo reconhecido na academia, ele precisa fazer aquilo de acabar indo para outro gênero, né? Que é o que aconteceu com o Peter Farrelly lá no Green Book, o Todd Phillips no Coringa, né? Por exemplo, né? Também, assim, que são David O. Russell também, né? David O. Russell, né? É verdade, assim, o David O. Russell. Então você vê isso, assim, né? Por exemplo, você percebe que qualquer filme que o Peter Farrelly tinha feito antes do Green Book é muito melhor do que o Green Book, assim, né? O The Bigode, Quem Vai Ficar com Mary, assim, sem comparação. Mas aí tem mais personalidade, né? Assim. Total, assim. Aí ele fez o Green Book, é um filme mega genérico, e foi reconhecido porque é um selo mais apresentável para academia, né? Assim, né? Então tem muito disso, né? Tipo assim, o Todd Phillips, que foi um diretor medíocre de tudo, assim, também é a mesma coisa, sabe? Então tem muito disso, né? Parênteses feito, pode continuar, Camila. Não, assim, e esses filmes dessa fase dele oscarizável, eu gosto, assim. O Vice é o único que eu não gosto, mas eu acho que ele tem uma premissa que é maravilhosa. Assim, eu só acho que a execução, para mim, não funcionou. Eu lembro que na época eu estava muito empolgada, assim, porque eu acho que você pegar uma figura, assim, que não era o foco tanto, assim, o pessoal fazia muita coisa sobre George Bush, inclusive o Will Ferrell, a fama dele no SNL foi fazendo George Bush, né? Ele ficava muito parecido, inclusive. Entre outras coisas que ele fazia no Saturday Night Live, né? Mas enfim. Era uma ideia muito boa, só que eu acho assim, que ele se perdeu, ele quis contar muita coisa, tem algumas coisas interessantes ali, só que assim, o Christian Bale tá distraindo muito, aquela maquiagem, a Amy Adams também, enfim. Mas eu acho que ele consegue imprimir, sim, né, essa coisa da comédia, essa coisa ácida, né, essa coisa satírica que essas pessoas acham que é muito intelectual, assim, e é do seu modo, mas não precisa ser algo assim nas entrelinhas, porque não tem nada de entrelinha. E acho que ele tem um papel muito importante como produtor também, né? A série de mais sucesso dos últimos anos é dele, produção do Will Ferrell. Eu queria saber até como funciona isso, porque diz que eles são brigados, né? Que é Succession. E ele produziu outras coisas, né? O Booksmart, né? Outros... se eu não me engano, esse Fresh, né? Que tá no Hulu, é dele também, produzido por ele. Então, e filmes dirigidos por mulheres, né? É interessante isso também.
Então ele virou uma voz muito grande assim, na indústria, né? Muito forte. Isso é muito interessante. Mas eu confesso assim, que eu gosto muito mais de um âncora do que de um Big Short, assim. Eu acho que é muito mais interessante. Somos Mas, dois, né? mas vamos falarei. E você, Carissa, o que você acha sobre Menino Adam? Então, minha opinião é muito parecida com a da Camila, na verdade, e diferente da sua. Eu gosto, sim, de The Big Short. Eu gosto bastante, na verdade. Eu só não gosto de Vice. Na verdade, da carreira dele, é o filme que é minha grande decepção, porque eu gosto do que ele faz. Inclusive, de verdade, eu gosto muito dessa fase oscarizado e enfim, fazendo filmes para ganhar prêmios, sabe? Eu acho que ele faz uma sátira interessante, que ele traz questões interessantes, mas eu concordo com Camila quando ela diz que o Vice tem uma ideia ótima, mas a execução, para mim, assim, é terrível. Terrível. E com um elenco maravilhoso, o que me deixa mais frustrada ainda. Foi muito frustrante assistir esse filme, porque eu realmente gostei muito de The Big Short. E eu esperava um filme à altura. Eu sei que esse filme é meio curioso, porque ele deu muito certo nos Estados Unidos e no Brasil ele não deu tão certo assim, né? Eu conheço muita gente que não gosta do filme aqui no Brasil. Apesar de conhecer outras pessoas que gostam também, eu acho que pensando nas biscoiteiras, todas as três gostam do filme, sabe? Então, eu gosto da temática, inclusive, assim, e gosto de como ele trabalha, até com as quebras e as explicações. Essa é uma coisa que eu acho meio curiosa, assim, que até pensando no novo filme dele, as pessoas falam do excesso de explicação e que o filme é muito óbvio. É sério, você começou a assistir o Adam McKay agora, né? Porque o Adam McKay, ele tá o tempo todo dando explicação sobre as coisas nos filmes dele, assim, é meio... E, inclusive, acho que ele faz muito mais isso hoje até do que na época que ele fazia, tipo, âncora. Por conta do Sim. tipo de filme, sabe? Mas é isso, assim, são para mim abordagens distintas, formas distintas de fazer comédia, e eu acho que uma não anula a outra, uma não é necessariamente melhor ou pior do que a outra. Eu acho que são só estilos, eu nem diria estilos, mas é um pouco por aí, diferentes, assim. Quando ele fazia aquelas comédias com Will Ferrell, era um tipo de público, um tipo de audiência que ele queria, e agora ele tá em busca de outra. Eu acho que, inclusive, ele consegue alcançar essa audiência que ele tem procurado tanto. Mas é isso, assim, não me incomoda o excesso de explicação. Eu acho que é uma comédia que funciona, sabe? Para mim, todas as quebras que ele faz no The Big Short, para mim, funcionam. É, é isso, assim, só vai se que é tipo, o que é que você tomou? De verdade, que raios você tomou? Eu detesto esse filme. Assim, acho, além de tudo, chatíssimo. Meu Deus, Nossa. não termina nunca. E tem um plot twist no final, né? Do ataque cardíaco. Eu nem lembro Não, mais, assim. Jesse Plemons, né? Jesse Plemons, né? Jesse Plemons. É terrível. Oh, É ele terrível, é terrível. melhorou os filmes agora que ele tá Pois fazendo, é, ainda né? bem. Que bom. Com certeza, com certeza. Não, ó, eu tenho uma opinião parecida com a de vocês, com algumas divergências, mas no geral é muito parecido. Porque o McKay, eu acho que os filmes que ele fez com o Will Ferrell, nesse começo de carreira dele, essas comédias assim, eu acho. Pra mim, ele é um diretor que eu gostava muito, assim, sabe? Assim, o Âncora é um filme que eu adoro, assim, sabe? Eu adoro o Âncora. Eu acho que ele consegue pegar esse estilo desse estilo de alguém que claramente entende o funcionamento entende o funcionamento claro de uma televisão, entende muito bem esse humor muito escrachado, popularesco mesmo que ele tem, assim, sabe, assim, humor que é muito propositalmente idiota e óbvio, como vocês falam aqui, e consegue falar dessa coisa, dessa idiocracia masculina, sabe, assim, de um jeito que eu acho muito interessante. A questão da Christina Applegate no filme todo, eu acho essa questão da mulher ocupando um espaço de trabalho, ele consegue fazer uma alfinetada com isso que é muito boa e ao mesmo tempo que é muito engraçada, entendeu? Assim, ele consegue transmitir essa crítica social tirando sarro daqueles vários tipos
de caras, assim, do mundo ao redor deles, com um humor muito absurdo, que eu acho que ele tem um talento muito, muito nato por esse tipo de humor de sketch, sabe? Assim, porque o âncora, basicamente, os filmes dele, no geral, são um grande amontoado de sketches, que é uma coisa que ele pega desde a época do Saturday Night Live, assim, sabe? Eu acho que ele tem um talento muito bom para vislumbrar isso e para vislumbrar essa idiocracia norte-americana ao redor disso. E até os outros filmes dele, o Rick Bobby, por exemplo, o Rick Bobby é um filme basicamente sobre a era Bush, assim, sabe? Assim, sobre essa coisa de NASCAR, do norte-americano médio, assim, que é ultra-republicano e tudo isso, sabe assim? E ele consegue fazer essa obviedade, essa palhaçada de um jeito muito engraçado, sabe? Isso, os outros caras, eu acho que ele tem um talento muito grande para esse tipo de comédia, sabe? Assim, que tira sarro desse americano idiota. Eu, diferente de vocês, eu não gosto nada do Big Short, mas eu só vi ele uma vez. Só vi uma vez. Talvez revendo, talvez ele mude, talvez na minha cabeça ou não. Assim, porque eu vi ele uma vez nessa época de Oscar, sabe? Eu achei um filme tão, ao meu ver, pedante, assim, sabe? Assim, pra mim é um filme que não consegue equilibrar essa coisa que ele tem de eu concordar com tudo que ele tá falando, com tudo que ele tá denunciando, eu concordo com tudo, mas ele faz de um jeito que, ao mesmo tempo que ele quer tirar sarro daquelas pessoas, eu acho que ele acaba dando uma coisa meio assim, de juiz, sabe, assim, de lição de moral, e uma coisa meio que é tanta piada, tanta outra coisa, que eu acho que até banaliza a mensagem do filme, sabe, assim, é tanta piada, tantas inserções de montagem para deixar um assunto mega confuso bem explicado, assim, sabe assim, para o pessoal entender ou tirar sarro da confusão e admitir que aquele assunto é confuso mesmo, e é isso, assim, que vai me cansando, eu não compro aqueles personagens, sabe, assim, o Christian Bale nesse filme, eu acho, assim, uma coisa... ele foi indicado pro Oscar, eu acho até, né, mas eu achei uma coisa meio nossa, cara, por que uma coisa que perde a medida do over ao mesmo tempo, sabe, assim, porque a gente não consegue se conectar com os personagens como era nos outros filmes dele, que eu acho que ele faz aquelas atuações mega exageradíssimas, né? Tipo, sei lá, o Steve Carell no Anchor, que tá maravilhoso, sabe? Assim, então tem isso, sabe? O Vice, eu concordo totalmente com a Carissa, eu acho, assim, um filme detestável mesmo, assim. E é engraçado que é um filme que é outro filme que eu acho muito legal a ideia dele de pegar o Dick Cheney para exemplificar esse nascimento dos bastidores da extrema-direita norte-americano. Eu acho a ideia muito interessante, mas é um negócio que também eu acho que ele banaliza totalmente, é um negócio sem foco total, assim, ele não consegue, ele não sabe para que lado ele vai falar, ele não sabe que tom ele quer comentar, as atuações se perdem, sabe, totalmente, assim, ele não consegue, sei lá, acessar o George Bush, ele não consegue acessar nenhum dos personagens, sabe, assim, ele me lembra muito o W do Oliver Stone, assim, que também é um filme que, tipo, nada leva a nada, sabe assim, você fica, nossa, o que é esse filme, sabe assim, né? Apesar de eu achar o Vice muito pior, o W até acho, apesar de ser um filme que eu não gosto, eu acho interessante algumas coisas, assim, mas o Vice, eu acho tão, pra mim ele é um diretor que tava decaindo, ao meu ver, assim, e eu admito, eu fui ver o Don't Look Up com baixas expectativas, quando lançou na Netflix, assim, vou ver logo aí, pra já tirar do caminho e tal, assim. E me surpreendeu muito o filme, assim, justamente porque eu acho que é onde, pra mim, ao meu ver, ele consegue encontrar melhor esse tom do que ele quer para essas sátiras políticas dele que vão pro Oscar, que eu vejo até ele retomando certas coisas que ele fez nos primeiros filmes dele, ao meu ver, assim, sabe? Com esses novos filmes dele, assim, sabe? Isso eu acho muito interessante, eu acho que é uma coisa boa, assim, sabe? Eu acho que é um filme que estabelece ele num lugar interessante dessa não nova, mas não tão novo lugar que ele tá. Mas aí, falando do filme em si... Ah, pode falar, Camila. Não, acho que eu vou pegar o gancho nisso. Eu penso muito nele, assim, em comparação assim, com o Aaron Sorkin, por exemplo, que também é roteirista / diretor. E o Adam McKay, ele tem uma noção, assim, de linguagem muito mais visível do que a do Aaron Sorkin, né? Porque do Aaron Sorkin, até agora, ele não convenceu ninguém como diretor, né? Assim... Isso desde as comédias, né? Que eu acho que o Adam McKay tem esse olhar visual mais apurado, cinematográfico, assim, até na montagem, em tudo que ele faz, assim, nessas transições de cena, você vê que ele é mais interessante mesmo, enquanto cineasta. Mas é isso, independente de qualquer coisa, você pode não gostar
The Big Short, mas o filme tem claramente uma noção muito grande de linguagem, do que ele quer fazer Sim. imageticamente, que é uma diferença do Aaron Sorkin, que é um cara que, assim, olha, como diretor, ele estava ótimo dirigindo série, sendo showrunner de série de TV. Honestamente, sabe? Ótimo roteirista, bem prolixo, mas, assim, faz umas coisas boas. Eu gosto muito de The West Wing, The Newsroom, gosto de Studio 60. Muito bom, falando de bastidores. Ótimo roteirista também quando faz filme lá pro Fincher. Mas vai dirigir. É a obviedade, assim, de forma mais jogada, sabe? Então, continua como roteirista, Anjo. Esse filme novo dele, esse brilho de Ricardo, assim, é uma coisa terrível, né? Porque parece que ele tá piorando o Aaron Sorkin, a meu ver, como diretor. Porque o Molly Games, que eu acho que é o melhor filme dele até agora, como diretor, Sim. assim, é um filme que, tipo assim, você não vê uma grande direção, mas é um filme bem contadinho e tal, assim, né? Não é um filme ruim. E aí você vê o set de Chicago, já é pior. Aí você vê o Brilho de Ricardo, parece que alguém só jogou uma câmera no set e fala, filho, é isso aí, vai, não tem nenhuma preocupação estética, nenhuma preocupação com encenação, é nada, sabe? Assim, parece um telefilme ruim dos anos 2000, sabe? E tem telefilmes dos anos 2000 que são muito melhores que esse filme. Nossa. Sabe? Então, que era Mike Nichols fazendo, né? Dos anos 2000. Exatamente. Então sabe? Então parece. Eu acho também. Foi boa, Camila, ter essa comparação com o Alan Sorkin, porque eu até acho que politicamente eles têm algumas diferenças, o Alan Sorkin e o McKay, porque assim, os dois são simpáticos, claramente, ao Partido Democrata, ambos, né? O Alan Sorkin, se não me engano, até é filiado, né? Assim, formalmente e tal, assim, se não me engano. Mas eu acho que o Adam McKay, pelo que eu andei pesquisando e tal, ele é mais simpático com a ala mais à esquerda do Partido Democrático, assim, ele apoiou o Bernie Sanders e tal, não sei o quê. É bom lembrar, fazer um parênteses aqui, que a gente tem essa ideia de a gente ter aqui de direita, esquerda, aqui no Brasil, um pouco mais, mas nem tanto bem denominado, mas o Partido Democrata lá fora não é exatamente um partido de esquerda, né? É um partido de centro que está à esquerda do Partido Republicano, mas mesmo assim ele tá à esquerda, mas não é à esquerda em tudo, porque, por exemplo, você pensar em questão de guerra, em questão bélica, por exemplo, o Partido Democrata tem um histórico até muito pior que o Partido Republicano, assim, se você pensar em política externa, assim, tal, assim, né? Pela influência que eles têm, né, que eles conseguem. Sem dúvida, assim, o Obama por exemplo, o que o Obama fez externamente de mandar bombardear países e de mandar espionar, inclusive, a nossa presidente, na época, Dilma, assim, é uma coisa que tá marcada na história, assim, por exemplo, e é um presidente democrata, e parece que o Alan Sorkin, ao meu ver, ele conversa mais com essa parte mais centrista do Partido Sim. Democrata e uma que conversa mais com essa parte à esquerda, logicamente com as suas limitações de norte-americano, claramente, né, gente? Pelo amor de Deus. Sim, assim. Mas eu acho que tem isso. Não, assim, eu tava pensando nisso, justamente, assim, a questão política, porque o Aaron Sorkin, nesses dois últimos filmes, principalmente nesse último da Lucille Ball, assim, ele é claramente, assim, aquele cara americano que é o americano intelectual, entre aspas, médio. É o George Clooney, assim, né? É o hollywoodiano viúvo da Hillary, assim, que coloca, né, o J. Edgar para salvar o dia, né? Aquela coisa assim, né? De nossa, a gente era tão feliz. Comunista, hein? Não digam que a Lucille Ball é comunista. Não. Não ser comunista. É bem isso o filme, né? Ela não pode nem ser comunista e nem ser engraçada. Ela não é engraçada também. Exatamente. Não, é engraçado você falar da Hillary, porque para exemplificar essa questão, o Tim Robbins, por exemplo, que é um cara bem posicionado lá fora, tal, assim, e por umas posições mais à esquerda, assim, de Hollywood e tal, assim, e que já apoiou vários candidatos democratas, na época que estava tendo aquelas prévias da Hillary com Bernie Sanders, ele foi muito vocal contra a Hillary, porque é um cara muito anti-guerra, o Tim Robbins, assim, né? A Susan também, né? A Susan Sarandon tem uma cara dela quando a Hillary foi anunciada, assim, que virou meme, assim. E eles foram casados, né?
É isso Então, que eu assim, pensei, que eles eram muito. Eles iam pro Oscar e protestavam ao vivo, né? Eles Assim, deram um Oscar pro Michael Moore, né? Os dois, né? Eles deram um Oscar pro Michael Moore lá do Tiros em Columbine, se não me engano, que o Michael. É engraçado porque que isso exemplifica bem o que é Hollywood. Porque o Michael Moore subiu para receber o Oscar e ele foi fazer um discurso anti-Bush no auge da Guerra ao Terror, na época que a Guerra ao Terror ainda era um negócio apoiado pela elite de Hollywood, assim, né? E aí tem algumas pessoas aplaudindo e muitas pessoas vaiando mesmo o Michael vaiando. Moore, assim, sabe? Assim, muitas pessoas Foi 2 semanas depois que estourou a guerra do Iraque, a invasão ao Iraque. E E tava todo mundo de preto, assim. exatamente. Tanto é que, para exemplificar isso, depois do 11 de setembro, teve um discurso do Oscar, do Tom Cruise, representando a indústria e apoiando a guerra ao Iraque e tal, não sei o quê. E depois disso, o Tom Cruise produziu aquele filme Leões e Cordeiros, com Robert Redford e tal, não sei, tem até a Meryl Streep nesse filme, cara. Meryl Streep, mais para denunciar o governo Bush e para falar, nos arrependemos disso, não sei o que, teve excessos, não sei o que lá, pra você ver É do Redford mesmo, né? Ele dirigiu mesmo, né, o filme, né? Porque o Redford, ele é mais... E ele tem é mais a cara politizadão. Exatamente. Então para você ver isso, né, que não é que existe esses terrenos de cinza, né, em Hollywood, né, que a gente percebe muito bem, porque, por exemplo, eu acho que até já linkando com o filme, esse é um filme que foi muito identificado no Brasil, porque a gente tem um presidente que é genocida, negacionista, tudo isso, mas é um filme que eu acho que fala muito, acho que a Camila até falou isso, né, que fala muito sobre a questão climática, né, do mundo, tal, não sei o quê, e é um filme que também, que os Estados Unidos tem muita questão do trumpismo também, tudo isso, que a gente pode achar que é uma questão que já está finalizada, porque o Trump já saiu da presidência, mas não está nada finalizada. O trumpismo lá fora é muito forte, assim. O Partido Republicano, basicamente, foi dominado totalmente pelo trumpismo, assim, qualquer força dissidente ao trumpismo lá no Partido Republicano não tem tanta força, assim, né? Tanto é que a gente viu vários republicanos históricos, né, saindo do partido depois da ascensão do Trump, né? O George Bush, que a gente citou, inclusive, é um inimigo histórico do Trump, e o Trump tem muita força ainda, é muito popular, ele está muito cotado para ser presidente, porque a administração do John Biden é uma coisa terrível, né? Uma decepção para o pessoal lá de lá que estava esperando alguma coisa, né? Ele é muito impopular e você vê claramente, assim, sem querer entrar em mais comentários sobre isso, porque é um assunto muito complexo, você vê claramente ele tentando se aproveitar politicamente, assim, de impopularidade do conflito da Ucrânia com a Rússia e tal, assim, né? Então, sem falar de todas as questões imperialistas ao redor disso, né? Então, os Estados Unidos vive um momento extremamente delicado e polarizante, que eu acho que esse filme consegue, assim, retratar que apesar dele ter sido feito em outra época e ter demorado para ser lançado por causa da pandemia e tudo isso, até a fase que ele chegou na Netflix, ainda as discussões dele, tanto lá fora quanto aqui, seguem bem atuais, eu acho. Assim, ele coloca... falando do McKay agora com esse filme, eu acho que o fato dele colocar o DiCaprio no centro do filme já é algo assim que diz muito, porque o DiCaprio é um ativista da questão climática, né? Falando do tema. E é produtor do filme, né? Assim, ele teve envolvido com o filme desde o início, a Jennifer Lawrence também, mas assim, a Jennifer Lawrence, ela não é tão politizada, ela inclusive falou que ela foi criada num lar republicano, né, e ela aprendeu depois. Mas o DiCaprio, ele é um cara, assim, que tá fazendo muita coisa, assim, em relação ao meio ambiente. Aí a gente, assim, como uma moradora da Amazônia, assim, eu não sei muito o que pensar exatamente, né, dessa visão dele, mas, enfim, até porque ele já veio para a tribo fazer, assim, uns rolês bem errados. Ao mesmo tempo, Camila, tem essa preocupação com a Amazônia no mundo e tal, mas existe uma visão muito paternalista do norte-americana do meio ambiente, assim, e de ocupação até, e de se pegar para eles, né? O que a gente fica meio com o dedo de falar, porque tem esse outro lado que a gente vê desse racionalismo total de destruição da Amazônia que a gente vê aqui no Brasil muitas vezes. É aquilo, o cara quer preservar a Amazônia, mas ao mesmo tempo ele quer preservar, como vocês falaram, através desse olhar que é muito americano. Tudo tem que ser deles. E eu acho que, assim, não é nem... Quer dizer, não sei também.
quero roubar a Amazônia completamente, mas, ai, não, eu acho que eu vou salvar a Amazônia. E a Amazônia não precisa ser salva por você, meu anjo. Sabe? No caso dele, eu acho que até um negócio que é muito da essência, né, do povo norte-americano, né, assim, não é algo tão pensado como se é um Macron da vida, que claramente tem interesse. Não. Mas aí você vai ver, inclusive, eu acompanho o DiCaprio, sei lá, desde que eu sou criança. Claro. Assim, tipo, muito Revista fã, Pôster, amiga. Isso, exatamente. Tinha tudo. Titanic, gente, a gente é da época Desde do Gilbert Titanic. Grape, né? Desde o Gilbert Grape. Gilbert Grape eu era muito novinha, mas eu vi antes de Titanic, porque eu gostava, minha família sempre foi muito do rolê de cinema, mas eu lembro, bem criança ainda, eu assistindo Romeu e Julieta. E eu ficando louca. VHS do Diário de um Adolescente, que eu gostava também. Eu também. Então, assim, eu vejo o quanto ele é preocupado e tal, mas é por essa ótica completa, assim, de tipo, o rolê da Amazônia é muito paternalista, é muito americano. E por mais que ele seja alguém que está sempre criticando os Estados Unidos, mas é quase como se fosse a essência do povo, sabe? Não achar que eles vão salvar o mundo, quando na verdade. E essa dicotomia é até interessante, porque você vai ver, sei lá, o documentário que ele fez, e que nem é assim, ó, meu Deus, o grande documentário sobre alterações climáticas, porque para quem gosta do rolê, eu realmente me interesso, tem coisas muito mais aprofundadas e que são... Mas é óbvio que para quem não tem nenhuma noção, o filme tem sua valia. Mas, assim, ele tem noção de que os Estados Unidos são o país que está ali, assim, acabando com o mundo. Mas ele ainda tem também esse jeito de lidar com as coisas, como se, no fim, os Estados Unidos também são um país que vai... Os Estados Unidos é o país que vai lá e vai modificar tudo. Então, assim, é realmente uma dicotomia, sabe? Não faz sentido na prática. Então... E é fita, né? Esse pessoal todo assim... Aí, olha, depois que a gente tava conversando da Reese Witherspoon, sabe? Ana Reese, até a Brie Larson, gente. Ai, a Thalia, tudo bem, que ela tá assim, ela é casada com uma magnata e tal, enfim, né? Uma questão, assim. a Camila falou de um momento, já que a gente aproveitar para fazer um momento fofocas aqui, né? Um momento fofocas, já que a Camila falou da Jennifer Lawrence, que ela foi criada num lar republicano e depois ela se conscientizou e hoje em dia ela tá mais simpática aos democratas. Mas só uma coisa, a gente tem que pensar, ela talvez esteja... isso, ela tá mais simpática aos democratas, não necessariamente ela virou uma grande democrata. Lógico. Não, ela é aquela pessoa que torce pelo Biden, que o mundo voltou ao normal. Ela vem de uma lógica extremamente republicana. Financiando guerras em outros países e não sei o quê. Biden, que legal. Ela é do sul dos Estados Unidos, né? Isso. Não, aproveitando para falar isso, um fato histórico interessante, que outro ator que eu acho que aconteceu isso, que na época foi muito comentado, foi o Kevin Costner. Por anos o Kevin Costner foi meio que ligado ao Partido Republicano, porque ele era muito amigo do Ronald Reagan, assim, né? Muito amigo do Reagan, então, assim, e era republicano. Só que depois teve um momento na carreira dele, entre os final dos anos 80 e o começo dos anos 90, que ele começou a ser muito mais associado com o Partido Democrata, assim. Ele apoiou vários presidentes democratas, inclusive ele foi muito vocal na campanha do Obama, tal, apoiou Obama, não sei o quê. Então ele também fez essa transição. Inclusive, ele era republicano, mas ele era muito amigo e defendia publicamente o Tim Robbins e a Susan Sarandon, assim, né? Ele defendia os caras, ele falava, não, ele fez aquele filme deles, né? Fez aquele... Nossa, esqueci o nome em português, é Bull Durham. Mas eu não sei o nome em português. Shelton, que é bem legal esse filme, né? Eles eram amigos, tal. Eles sempre foram amigos. O Kevin Costner também meio que fez essa transição, assim, vamos dizer, politicamente, assim, tal, assim, né? Momentos, curiosidades. Adoro. Mas para falar do filme, no Oscar, o filme foi indicado nas categorias de melhor filme, melhor roteiro original, melhor trilha sonora e melhor montagem. São as categorias que ele foi indicado. Para falar disso, eu queria perguntar para vocês. Vocês acham que ele tem chance de ganhar
alguma coisa, né, nessa categoria. E você acha que teve alguma outra categoria que o filme chegou perto, assim, de levar também, de levar alguma indicação tal, e acabou não acontecendo? Assim, eu confesso que eu não tinha nem pensado que o filme ia levar tantas indicações técnicas. Eu achava que ele tinha mais chance nas categorias de atuação. E eu acho que até ele foi bem esnobado nas categorias de atuação, assim. Óbvio que pensando no contexto geral e quais são os outros filmes, eu acho que faz sentido e tal. Mas tinha gente questionando ele, porque ele tem um elenco de estrelas, né? Assim, são muitas estrelas. E por mais que eu ache, por exemplo, assim, eu nunca imaginei que a Meryl Streep ia ter uma indicação, mas tem gente que acha que a Meryl Streep, assim, ela tem o passe garantido ali com a academia só porque ela existe. Então, eu vi muita gente antes, né, de saírem as indicações, comentando isso, né, de que o filme vai levar indicação nas categorias de atuação, né, porque você tem a Jennifer Lawrence, você tem a Cate Blanchett, tinha essa coisa, será que a Cate Blanchett leva uma indicação de coadjuvante e tal? Mas, de fato, eu acho que, assim, até que eu gosto das categorias que ele foi indicado. Eu não acho que que absurdo ele ter sido indicado nessas categorias, ou assim, nossa, como esse filme foi injustiçado por não ter mais indicações. Eu acho que foi justo, tá legal, e é isso. Aquelas. Eu acho que ele tinha chance em ator, né? O DiCaprio foi indicado ao BAFTA. E foi é verdade, perdão, eu esqueci. Ele não foi, né, indicado. Na minha Não. Essa é a única indicação que eu acho que ele tinha que ter levado, porque eu passo pano pro DiCaprio, sim, acho ele maravilhoso e ele tinha que ter sido indicado. É isso. Ainda mais que, né, Javier Bardem, né? Enfim. Ai, por favor, né? Além de tudo, Javier Bardem tá falando um monte de bobagem, porque ele sofre muito preconceito por ser espanhol. Europeu. Nossa, que difícil a vida do europeu. E além disso, eu acho que em comparação ao que o DiCaprio faz nesse filme, que o Javier Bardem faz no Bring de Ricardo, você pode indicar um dos dois, pô, que seja o DiCaprio, né? Assim, né? Mas... E vamos ser honestos, assim, o DiCaprio é super conhecido, assim, por tudo bem. Ele se a gente pensar, o filme lá, tem o Prenda-me se for capaz, tem também o Lobo de Wall Street, ele faz comédias e ele, não é que ele não seja reconhecido pelas suas comédias. Se a gente pensar, até no Django, ele tá ali fazendo um coadjuvante que, apesar do filme ser pesado, ele tem seus momentos, assim, de graça, digamos assim. Digo mais, Carissa, pra mim os melhores papéis do DiCaprio, ao meu ver, são os papéis que têm um teor cômico, assim, que ele consegue colocar. Eu acho que ele tem um time cômico sensacional. Fantástico. Assim. Ele no Globo de Wall Street, ele não Era Uma Vez em Hollywood, cara, assim, eu acho ele tá muito bem, eu nem sou fã do filme, mas... dele, assim, sabe? Ele no Django, como você falou, ele consegue fazer tão bem aquele cara que é... Ele é a melhor coisa do Django, né? Ele é exageradíssimo no Django. Aquele cara totalmente dandy, exagerado, que tenta ser sofisticado, mas na verdade é só um idiota do sul, sabe assim? Eu acho que... Por sinal, ele faz muito bem idiotas. Não, é total. Aquela cena lá no Globo de Wall Street, que ele tá paralisado, que ele vai se mover. Nossa, é muito bom. É sensacional. O cinema foi abaixo na minha sessão. Nesse filme, ele e o Mark Rylance, pra mim, são os melhores atores, apesar de eu gostar muito da Jennifer Lawrence no filme também. Acho que é uma boa atuação dela, mas ele e o Mark Rylance, acho que eles são os que mais entendem, né? Mas ele chama muita atenção, eu acho, no filme. Total. E é isso, assim, eu confesso que eu acho que seria uma indicação interessante, sabe? Porque é isso, eu acho que ele se sobressai nos momentos de comédia, nos filmes de comédia, ele tem um timing muito bom. Então, eu acho que ele acaba sendo prejudicado porque, justamente, é isso, o filme foi indicado a algumas categorias mais técnicas, mas por ser um filme claramente menos denso do que outros filmes que os indicados na categoria de ator estão, ele acaba perdendo força dentro ali da academia por causa disso. Eu acho, sabe? É um filme da Netflix, é um filme do McKay, etc, etc. Então, se bem que, assim, o Christian Bale, que assim, é amado por todos como ator, né? Como pessoa, aí eu já não sei, né? Porque, enfim, tem histórico. Mas parece que todo mundo... Ele é um ótimo ator, é um fato.
Mas, assim, às vezes ele é indicado por coisas que você faz. Não fez nada demais, né? Não, Só botou uma prótese. com certeza, com Nossa, certeza. E você, os você, filmes do McKay, inclusive. nossa, totalmente. Você, Camila, você acha que o filme tem alguma chance, em alguma categoria que seja? Cara, eu acho que roteiro tem chance, mas assim, pra mim, roteiro tá entre o PTA e o Kenneth Branagh, porque PTA nunca ganhou e o Oscar tem esse histórico assim de reconhecer esses diretores barra roteiristas na categoria de roteiro quando o filme deles não tem muita chance assim em outras categorias, né? É triste falar isso, mas eles vêm muito como um prêmio de consolação, digamos assim, que ela, Encontros e Desencontros, Brilho Eterno, que nem estava indicado melhor filme, mas se tivesse 10 indicados, com certeza Foi um filme estaria. mais diferentão, né? Tipo Ex Machina, né? Ai, vamos dar pra esse filme. É o Corra, assim, filmes assim, tipo o indie cool do ano, né? Digamos assim, ganha muito nessa categoria, né, de roteiro, principalmente original. Mas o Belfast tem aquela coisa assim de estar indicado em muitas categorias e essa ser tipo o momento ali, a válvula de escape para eles premiarem, né? Mas eu torço pelo PTA, assim. O Adam McKay ganhando, enfim, né? Ele já ganhou prêmio demais, sabe? Não, Deixa assim, o PTA. com todo respeito ao McKay, se já é tipo horrível você pensar no Kate Bragan ganhando prêmio em cima do Licorice Pizza, né? Isso aí já é assustador. Pô, McKay, né? O PTA nunca ganhou um prêmio só dele, né? Assim, né? Sério que você preferia o Kenneth Branagh Não, Eu não, ia não, recebendo não. o falar prêmio isso. em cima Não, não, não. do... Eu quis falar ao contrário, assim. É assustador você pensar no Kate Braga ganhando em cima do PTA, né? Isso é assustador de se pensar. É terrível, né? E é bem Gente, esse capaz. homem, ótimo ator de Shakespeare. Por que ele não continuou sendo um ótimo ator de Shakespeare? Não, É, Deus me livre, Kate Braga. É assim. nossa, E gente. aí, e aí, e aí, tipo assim, e por mais que eu goste do Don't Look Up, eu gosto do roteiro dele, o que eu queria falar é que, tipo, não tem comparação, né? Ele ganhar do Licorice, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Assim. Mas eu não acho possível, apesar de que eu acho que tá mais pra Belfast do que o Don't Look Up se alguém for tirar o prêmio do Licorice, assim. O que seria, enfim, seria triste, né? Mas faz Mas, sentido, pensando nos conservadores, assim. tem, exatamente. É, aí, eu acho que o PTA vai levar, eu gostaria que levasse, mas assim, tem gente que tem um preconceito com o filme pela diferença de idade dos protagonistas, ponto. E ainda Sabe? mais, além dessa questão, que é uma questão que rende muito assunto, né? E rende essa coisa do filme, né? Esse afastamento do filme, tem uma questão que é um filme mais hermético, assim, sabe? É um filme menos linear. Eu acho que o Belfast é o filme mais confortável para muitos votantes, eu acho também, né? Assim, né? Eu acho que também tem isso, eu acho. Sim. Eu acho que isso aí pode causar alguma coisa. Sim, a Carissa falou saudade de quando o Kenneth Branagh fazia Shakespeare. Aí eu pensei assim, gente, ele ganhou algum box da Agatha Christie, algum Natal, assim, mudou a vida dele, né? Que Não, ele Kit resolveu Harington, agora. cara, assim, eu gosto Eu dos não vi filmes Morte no dele. Nilo ainda, mas. Eu E o gosto. filme dos bandidos, gente, porque, gente, é Gente, impressionante, É né? só, é só, Metade do não, elenco podia ir jogaram pra assim no cadeia. meio de só os fevereiro, criminosos. né? Assim, por ser esquecido, assim, né? Só os criminosos e os pró-Israel, né? Assim, só é tudo de ruim, né, no filme, né? Criminoso, pró-Israel, antivax, assim, Antivax. olha. É complicado, é complicado. E Mas aí, só a cara, Annette Bening, assim, coitada ali. não, coitada mesmo. E, assim, o Kate Braga é engraçado, porque eu gosto muito dos filmes dele dos anos 90, lá de Shakespeare. Eu gosto do Hamlet, gosto do Muito Eu Maluco gosto por do Nada. Frankenstein. O Frankenstein é legal, mas ele é um diretor que, assim, ele decaiu completamente, assim, sabe, assim, né? E ele é diretor de baixos, 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 baixos. Baixos, Ele tinha uma ambição assim de ser o novo Laurence Olivier, tanto é que ele fez o Laurence Olivier, né, no filme da Marilyn Monroe, né? Mas, coitado. enfim, né? É difícil. E aí eu queria O perguntar, 7 Dias com Marilyn, né? Nossa, teve isso com o Ed Redmayne, inclusive. eu queria Nossa, fazer olha, meu se primeiro você não papel conhece as dele. biscoiteiras, assim, um dos nossos grandes ódios chama-se Ed Redmayne. Com seu pescoço. Ai, gente, não dá. Gente, nossa, gente, assim, enfim, ele vai estar no filme da mulher lá, né, esse ano, então. É verdade, nossa, a gente tá, a Melhor gente nem tá numa, comentar.
A gente tá num momento de coisas ruins agora. Coisas ruins. Vamos voltar pro filme legal. Vamos voltar pro filme legal. Don't Look Up é melhor, tá? Do que tudo isso, de verdade. Tudo isso. Aí eu queria perguntar pra vocês, falando do Don't Look Up. Duas coisas. Você acha que o filme... Porque foi um filme fenômeno, né? Ele foi um filme foi um filme muito discutido nas redes sociais, pro bem ou pro mal. Foi um filme que muita gente viu, ele ficou em alto lá nos mais populares da Netflix, assim, né? Ele é um filme foi um filme muito popular que tipo, rompeu a bolha do pessoal que só comenta filme, né? O pessoal, todo mundo comentou o filme. Vocês acham que o Don't Look Up, ele seria o fenômeno, ele seria, como ele foi um fenômeno da Netflix, daria pra dizer que ele, junto com o Duna, é meio que essa cota blockbuster que rola nos indicados ao Oscar? O que vocês acham que o fato dele ter sido esse fenômeno ajudou a ele ser indicado em melhor filme, deu um gás, assim, junto com o fato da academia claramente simpatizar muito com esses filmes do Adam McKay, porque eu acho que foi um filme que teve uma recepção divisiva, né? Teve gente que gostou, teve gente que odiou, teve tudo isso, não foi um filme unânime de jeito nenhum. Vocês acham que isso ajudou o filme? E vocês acham que ele também se encaixa nessa coisa, ele é meio um blockbuster e tal, assim? Queria perguntar pra vocês. Começando pela Camila. Ele é um blockbuster com certeza, assim, porque ele entra na Netflix numa sexta, num sábado já tá assim, no Twitter já tá insuportável. Eu fiquei até feliz de ver antes, assim, de explodir tudo isso, porque acho que eu teria, assim, pega um ranço, assim, que é ruim, mas, assim, é inevitável. A gente sabe que isso afeta a nossa expectativa, né? Mas eu fico esse é um argumento, assim, tanto ele quanto o Duna são filmes blockbusters, assim, e ser um filme bem sucedido de bilheteria é bom se você quiser ganhar o Oscar, se você quiser ser indicado, não é ruim. A academia não rejeita sucesso de bilheteria, muito pelo contrário, ajuda na campanha se você fizer bilheteria. Um filme como, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, assim, um Power of the Dog, assim, ele precisava mesmo, assim, de ser tá na Netflix e tá numa posição boa como ele apareceu, assim, não é não super retorno, mas, assim, para um filme desses é algo satisfatório, né? Então, quando o filme tropeça na bilheteria, muitas vezes, assim, por mais que ele seja oscarizável, elogiado, ele cai um pouco, assim, nas expectativas, né? Teve até, eu tô tentando pensar assim, filme desse ano que aconteceu isso, porque eu acho que o do Del Toro, né? Ele não foi super elogiado, mas tinha aquela expectativa por ser Del Toro, só que filme. West Side Story, gente. West Side Story, assim, foi um filme elogiadíssimo, mas que foi super mal na bilheteria, assim. Se ele tivesse ido super bem, eu acho que ele tinha chance de ser um rolo compressor, assim, nas premiações, porque agora vamos ver, né, com o streaming, né? Todo mundo vai começar a falar do filme, mas eu acho assim, que ajuda muito. Né, falando do West Side Story, né, ultimamente, né? Ele tá numa onda, assim, tô vendo uns comentários sobre ele, assim, que até... Tanto do público médio quanto da indústria, assim, eu tô vendo bastante. O Coda também tá crescendo. Então, assim, eu acho, assim, que ser sucesso de bilheteria, gente... Assim, eu penso, assim, o caso mais emblemático talvez seja o Exorcista, que só chegou no Oscar porque foi sucesso de bilheteria. Porque um filme daquele jeito nunca chegaria no Oscar, a gente sabe. Assim, o Corra, sabe? Filmes, assim, que foram um pouco esse status de Oscar, né? De filme dramalhão, lançado em 25 de dezembro, né? Essa coisa, assim. Então, é importante você fazer uma boa bilheteria, você fazer boa bilheteria, porque ele começa a ter apelo popular e ajuda, né? As pessoas querem ver o que tá todo mundo falando, então elas vão ver o filme que tá todo mundo falando. Então, esse Duna é o maior contra-argumento, assim, de que não tem blockbuster. Não tem o blockbuster que vocês não gostam, né? Que vocês gostam, né? Mas... Perfeito. Você concorda, Carice? Tem algo a adicionar que a Camila falou? Não, eu concordo. E isso aí bate, inclusive, com aquela coisa da academia criar prêmios relacionados à popularidade, a blockbusters, porque, assim, gente, toda premiação tem algum blockbuster. Gente, tem filme da Marvel indicado ao Oscar, sempre, sabe? Então, nossa, a academia não só premia filme que é fora de circuito, não é muito comercial. Gente, pelo amor de Deus, onde é que vocês vivem? Em que bolha vocês vivem? Sabe? Porque não é a realidade. E aí você pega esse ano, né? O Duna claramente, inclusive, é um filme que foi... tem tudo aquilo, né? O Duna estava no cinema, gente.
O Não Olhe Pra Cima tava só na Netflix, mas ele tava ali, nos trends, sabe? Então, não dá pra dizer que foi um filme que, ai, ninguém viu. Não, ele foi extremamente visto, ele foi extremamente falado. Então, é sim a cota, não diria exatamente cota, mas é o grupo de blockbusters que todo ano tem. A gente gravou um episódio recentemente e eu tava comentando, né? Gente, Esquadrão Suicida ganhou um Oscar. Eu nunca vou superar um absurdo desses. Então, para que criar categoria, sabe? Para filme popular. Só se for para ver realmente Cinderela ganhando. Então, já que a gente... Assim, não, assim, vocês acham que Bohemian Rhapsody chegou no Oscar só na qualidade? Ele chegou no Oscar porque ele fez uma baita bilheteria. Até porque qualidade não tinha, né? Ganhou prêmio, inclusive, de montagem. E aquela montagem, um estudante de montagem, sei lá, sabe? Aprendeu a mexer no programa. Ele talvez faça mais bem feito. Ele tenha mais noção de linguagem do que quem montou aquele filme. Da mesma forma que o Rami Malek só ganhou por comoção, só por isso, porque a comoção do público, né? Porque é uma atuação terrível, né? Assim, e porque não foi nem ele que ganhou, gente, foi a dentadura, foi o espírito do Fred Mercury que baixou nele. Ai, nossa, sabe? Campanha nível Lady Gaga. Então. E eu amo a Lady Gaga, tá? Filme, eu não sei como ele se daria no cinema, provavelmente não ia ter esse engajamento todo, ainda mais numa pandemia, né? Porque a coisa assim do filme da vez da Netflix, assim, a gente sabe, assim, é um fim de semana assim insuportável quando sai alguma coisa assim na Netflix, tira até vontade um pouco de ver, né? Então ele vem para o streaming, ele se beneficia muito assim dessa coisa assim de ser lançado. Eu não sei se foi em todos os países que a Netflix está, mas acredito que em quase todos, né? Pelo menos. Então teve toda essa coisa, assim, além de ter a curiosidade de ver a Jennifer Lawrence com o DiCaprio, né? E não são personagens assim que estão num relacionamento amoroso, né? Não tem aquela coisa assim da grande tensão sexual entre eles, assim, né? Ela tem o namorado dela, enfim, ele tá lá às vezes com a Kate Blanchett, né? Ele tem a esposa, não sei o quê. Então acho que tem isso, assim. E essa coisa assim de ver a Meryl Streep fazendo. A gente acha aqui que é uma coisa assim para o Bolsonaro, mas assim, como a gente falou, é totalmente para o Trump. Inclusive, o Trump também tinha o Carluxo dele, que era a filha dele. Que eu tenho certeza que o Jonah Hill foi inspirado na Ivanka, né? Que era a filha do Trump, que era praticamente, ela tinha um papel meio que de primeira dama, né, assim, dos Estados Unidos, assim, que ela estava sempre lá, ela estava brigando no Twitter por causa do pai, enfim, a história é bem semelhante, né? O de Trump Jr., que outro louco, assim. Não, totalmente, a família toda, né? Que fez um vídeo apoiando a insurreição no Capitólio, assim, ele foi um dos principais que colocou fogo para aquilo tudo acontecer, né? Então tem vários, tem várias coisas que a gente acaba identificando como daqui, porque porque a gente também está lidando com um governo de extrema direita, reacionário e neofascista, mas que tem tudo a ver com lá também, né? Assim, né? A história se repete, né? A história deles, mas se a gente for olhar, a gente se identifica, mas eu acho que não foram só os brasileiros que se identificaram, porque, na verdade, existe todo um movimento de extrema direita ao redor do mundo. Inclusive, assim, a gente está aí falando de guerra também, mas, tipo, assim, tem lugares envolvidos nessa guerra que também estão nessa lógica de governo de extrema direita. Sabe, total. A Europa está cheia de governo de extrema direita, a gente tem outros aqui dentro da América Latina. Então, eu fico imaginando que as pessoas desses países que estão vivendo esse tipo de coisa, elas assistiram o filme e, nossa, também se identificaram como a gente. É muito fácil. Eu acho que essa é uma grande questão com o filme. Ele é muito identificável. Sim, sem dúvida. E como ele tem uma linguagem didática, acessível, fica mais identificável ainda. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho, já que a gente já começou a falar, o que vocês acharam do filme em si, no geral? Que a gente tá em todas essas discussões de coisas ao redor do filme e tal, mas qual foi
Qual é o sentimento geral de vocês com o filme, com a experiência que vocês tiveram? O que vocês acham dele no geral, assim? Cara, então, eu achei que é interessante. O filme ele já estava sendo produzido antes da pandemia estourar, né? Então, assim, segundo o Wikipedia, em 2016 o Adam McKay já tinha anunciado esse filme, então, muito pela questão climática, né? E é claro que o DiCaprio até fala numa entrevista que com a pandemia, eles começaram a filmar já na pandemia, né? Aquela coisa assim, maluca, né? De você filmar e ter medo de se contaminar, enfim. E aí tem aquela figura do. A gente tem aqui o Átila, né? Lá fora tem o Fauci, né? Que é um médico que fica todo dia na TV falando de vacina, falando de máscara, e o DiCaprio disse que foi uma inspiração, assim, não nos trejeitos, mas assim, assim, é um filme que ganha novos significados, né? Assim como os brasileiros e pessoas de outros países devem ter visto as suas histórias ali, a gente vê também a questão da pandemia, porque essa questão assim do gritar e ninguém ouvir, ninguém levar a sério, né? Que é o que acontece com a Jennifer Lawrence, né? Que é uma personagem, eu acho que funciona muito bem essa histeria que a Jennifer Lawrence imprime nos personagens dela, e que muitas vezes eu acho que não funciona, mas aqui eu gosto muito assim desse desespero que ela coloca na personagem, eu acho que ela funciona muito bem no universo do McKay, eu gostei muito, assim, e ela é uma atriz que ela sempre se inclinou muito a fazer comédia, ela sempre teve vontade, né, de fazer uma comédia zona e tal. Então, ele me pegou muito nisso, assim, dessa coisa, assim, da pandemia, até porque aqui no Brasil a gente viveu alguns dos piores momentos da pandemia e essa coisa assim de, assim, nós três somos pessoas assim que respeitamos os protocolos de segurança, né? Então, com certeza vocês já passaram por isso, assim, de ser considerado muito paranoico, né? Até hoje, assim, a gente está no momento que as máscaras já estão caindo obrigatoriedade, assim, mas eu não me sinto segura ainda, né? Para sair sem máscara, enfim. E tem muito assim, esse deboche, essa ironia, e ela vive isso, assim, eu gosto muito da cena do programa de TV, que eles vão lá e que ela grita para todo mundo, assim, e é uma cena que eu tinha visto, assim, solta, em talk show, alguma coisa assim, e solta ela é muito estranha, é uma cena muito estranha, só que no contexto ali, funciona muito bem, eu acho que os episódiozinhos que o filme vai propondo funcionam muito bem, eu gosto muito do Mark Rylance também, porque é aquela coisa, o Elon Musk, né, está preocupado na nova invenção e ir para o espaço enquanto o mundo está pegando fogo, né? Assim, literalmente, às vezes. E eu gosto muito assim dessas pequenas interações aí, assim, a Meryl Streep parece estar se divertindo muito. A gente sabe que a Meryl Streep é uma atriz assim, está no topo da lista de castings assim para atrizes da terceira idade, mas há quanto tempo ela não trabalha com, assim, ela trabalhou com Spielberg no The Post, com Soderbergh algumas vezes, mas ela não está sempre no topo do casting dos diretores do escalão, né? Assim, ele, enfim, tem questões de etarismo que para ver a tela, né? Às vezes passa por isso porque não tem papéis assim. E os poucos que tem ficam com ela. Mas ela tá se divertindo muito, assim. Eu adoro a Meryl Streep fazendo comédia, assim. A Morte Lhe Cai Bem assim, filme maravilhoso. Acho perfeito. É filmaço, muito por ela. Eu gosto também um papel recente dela, recente já faz muito tempo, né? Que é de comédia que eu gosto muito também, é o Rick and Fresh, que é do Jonathan Demme. O último dele, né? O último dele, que é um diretor que eu adoro o Jonathan Demme, assim, é o último filme dele, assim, ela tá muito bem, né? Mas sempre fazendo comédia, eu vi no cinema. Muitas vezes funciona, né? Jura e Juga também, né? Muito legal, né? Sim, não, assim, ela é o Diabo, que é bem Sessão da Tarde, assim, o próprio Diabo Veste Prada, né, assim, que foi esse renascimento dela, né, assim, sem dúvida. O filme é o que é por causa dela, assim, a Emily Blunt e ela são, né, perfeitas. Stanley Tucci. Nossa, ele é maravilhoso também, gosto. Assim, eu amo. Mas, assim, eu acho que é isso, assim, ele funciona muito, assim, eu gosto a escolha de colocar muitos astros acabou funcionando, porque é mesmo assim, você fica aquela coisa, assim, não sei se é isso, assim, mas o fim do mundo se torna mais real, porque são rostos reconhecíveis. Eu não sei, assim, por exemplo, assim, muita gente começou a pensar muito na Covid,
como uma coisa... A gente pensa muito assim na Covid com medo quando alguém próximo a nós pega, né? Quando alguém na nossa bolha. E assim, o grande no escopo foi quando o Tom Hanks, que foi o primeiro famoso a pegar Covid, né? Foi bem no início, quando ele estava filmando esse filme horroroso do Elvis. Quer dizer, não sei se é horroroso, mas o trailer tá pavoroso. Mas, gente, é uma maquiagem de Jared Leto, coragem. O que aconteceu no Brasil aqui com o Paulo Gustavo também, né? Assim, essa coisa assim, dessas figuras, assim, a gente cresceu assistindo essas pessoas, então tem essa proximidade, apesar de eles estarem fazendo personagens, para poder do cinema. Quantas pessoas vocês não conhecem que escrevem no Twitter, depois de Parasita, comecei a prestar atenção na chuva. Gente, pelo amor de Deus, né? As pessoas nunca assistiram jornal na vida, mas enfim. Essa coisa assim que o cinema nos aproxima das coisas, e eu acho o final maravilhoso, porque o final é além de uma cutucada assim no Elon Musk, né? É aquela coisa assim o bicho que ninguém sabia que existia ainda, né? Acaba com tudo, assim, é muito engraçado. Então acho que ele nesses pequenos episódios, além de ter atores que são muito coadjuvantes no cinema, geralmente tem um momentinho ali, né? O Ron Perlman, a Melanie Linsky, né? Então assim, tem um momentinho para brilhar ali. É claro que o filme é da Jennifer Lawrence, da Kate Blanchett, do DiCaprio, mas é o ensemble, né? Aquela coisa, é um filme de elenco também. Então, além de tudo isso, tem uma coisa que a gente estava conversando há um tempo, e a Larissa comentou, e eu concordo com ela, que é o seguinte: muita gente falou que o filme é óbvio e que ele não tem profundidade, e eu acho que a gente tem a tendência, sabe, óbvio, a gente parte da nossa perspectiva de vida, das nossas vivências, e óbvio, eu já vi um monte de filmes, é óbvio que eu não posso voltar a ser a Carissa que não tinha visto esse monte de filmes, que leu sobre determinadas coisas, que moldaram a minha forma de pensar sobre cinema, e eu acho que a gente tem que ter essa noção. Mas eu acho que tem um pessoal, aquelas, que acha que cinema é só para si. E eu acho que cinema, ele não é para um grupo pequeno, uma bolha, e eu acho que, assim, nem todo filme tem que inventar a roda. Nem todo filme tem que mudar a sua vida. Nem todo filme tem que ter a maior profundidade e uma discussão que seja uma dissertação, sabe? Que seja um trabalho de conclusão de curso, sei lá, assim, trabalho de conclusão de curso bem feito. Sabe, não precisa tudo ter uma discussão absurdamente aprofundada, trazendo diversos conceitos teóricos para quem já entende esses conceitos teóricos. Quando você vai pensar em determinados grupos, às vezes a obviedade é o que essas pessoas precisam, sabe? Exatamente. E eu acho que, assim, Não Olhe para Cima, ele é óbvio em vários aspectos, sim. E qual o problema dele ser óbvio? Por que naturalmente um filme trazer coisas que estão na sua cara seria um problema, sabe? Então, na verdade, eu acho que o fato dele ser óbvio, o fato dele não ser um filme surpreendente, é uma qualidade, assim. É um filme que me entreteve, assim, eu fui muito entretida durante as 2 horas que eu assisti, 2 horas e meia, não lembro, eu assisti no início, final do ano passado, eu acho. E, assim, para mim, as discussões são discussões que fazem parte do meu dia a dia. Para algumas pessoas, não. E talvez, vendo esse filme, algumas pessoas que não estão aí na bolha super politizada, a gente tem que pensar, inclusive, que o filme é americano. A maioria dos americanos não é extremamente politizada, sabe? E se a gente for pensar, no Brasil, a maioria dos brasileiros também não. E tem gente que simplesmente, a discussão que o filme faz, as pessoas estão vivendo e passando batido. E o Mesmo que... negacionismo é pesado também, se não pior, assim, né? Como é? Lá, negacionismo é pesado também, se não pior, né? Tem isso também. Sim, e na verdade, aqui, a gente está tendo um aumento significativo a cada ano. Então, tudo bem, talvez esse filme não chegue e não bata em pessoas como, enfim,
gente de extrema direita, até porque gente de extrema direita a gente não conversa. Mas aquele de direita, sabe? Aquele centro-direita, pode ver o filme e de vez em quando parar e pensar em alguma coisa. A gente de uma bolha de esquerda, sabe? Muitas vezes acha que não pode conversar, não dá para conversar. Eu acho que com quem? A gente tem que começar a pensar em quem? A gente está em ano de eleição, inclusive. E se a gente não tiver diálogo... porque vamos lá. Eu e o Diego, a gente foi virar voto em 2018, mas a gente acha que vai conseguir mudar as coisas indo virar voto uma semana antes da eleição? Não vai. E, não, mas a eleição já está ganha. Sério mesmo? Você está realmente analisando os dados e vendo como... você sabe como a coisa funcionou na eleição de 2018? Esse tipo de achismo, né, são um dos maiores problemas da esquerda, né, brasileira, eu acho, assim, né? Nossa. E ainda vem essa lógica de prepotência, sabe? Assim, de nossa... e aí eu acho que entra em alguns discursos com relação ao filme, algumas críticas e tal. E eu acho que todo mundo tem o direito de não gostar. Mas eu acho que quando você chega num discurso que exclui, sabe, quem não está no mesmo nível intelectual que você, isso é um problema. Porque eu acho que... de dizer que não entenderam o filme... Assim, exatamente, não entendeu. A gente não tem o que não entender ali. Isso aí de não entender o filme é tão ruim quanto aquele discurso, né? É um filme só para as pessoas inteligentes, né? Não sei o quê, que também rolou, né? Também, né? Pois o filme não é nada disso, inclusive. Não é nada disso. Eu concordo totalmente com você, Graças a Deus, isso é óbvio. Exatamente, eu concordo totalmente com vocês e eu acho também que tem duas coisas. Além de ter todo esse papel que eu concordo muito com você, eu acho que esse negócio de obviedade ou não, sutileza ou não, sabe assim, a grande questão é se o filme, dentro da proposta do filme, ele faz o que ele faz isso bem, entendeu? Sabe assim, ele faz isso bem e ele engrandece esse tom dele. Porque por exemplo, tem um filme que nós três aqui vimos, o Marighella. O Marighella é um filme mega óbvio em tudo. É um filme muito óbvio e é um filme que, não falando dele como filme, eu acho legal que ele existe porque pelo menos alguém sabe que o Marighella existe e dá um Google e se quiser pesquisa mais sobre Marighella, tudo isso, sobre história e tal assim. Mas ele como filme, como obra enquanto filme, ele é um filme pobre, entendeu? É um filme que é vazio, não tem nada, é um filme totalmente contraditório, sabe assim? É um filme que não consegue acabar bem com essa obviedade. O Não Olhe Pra Cima, eu já acho que não. Ele é um filme que realmente não inventa roda, é um filme que realmente tem essa questão de obviedade, mas é um filme muito consciente disso e que usa isso muito bem na construção dele, e como eu falei, eu fui ver ele com má vontade, porque realmente eu não gosto da Grande Aposta, não gosto do Vice, mas eu acho que aqui, o Adam McKay, esse negócio que a Camila citou dos atores, eu acho que ele consegue usar muito bem e esse negócio do filme ser dividido em pequenos episódios com a Jennifer Lawrence e o DiCaprio, ele consegue usar muito bem esse background dele de Saturday Night Live, sabe assim, porque o filme, na verdade, ele tem muito esse fator de enquete, de sketch, sabe assim, que tem muito esse fator de sketch, de pegar grandes atos aí, grandes atos do momento, para fazer uma grande brincadeira com eles, assim, e consegue somar essa brincadeira de um jeito que eu não acho que acaba sendo de lição de moral ou de alguma coisa de autoafirmação, assim, sabe assim, eu estou me autoafirmando com essas lições que eu como dono do saber sei. Ele consegue fugir disso e consegue colocar a crítica social disso de um jeito que eu acho que é muito mais fluido, sabe assim, que é muito mais fluido. Ele não tem essa autoimportância, ele não tem esse fator meio de sacadinha, sabe assim. Eu acho que ele consegue ser uma farsa que é muito mais abertamente escrachada, mais explícita mesmo, e que vai usando muito do absurdo aquelas situações, de um absurdo que vai se prolongando, uma grande comédia de erros, sabe, mesmo, assim, sabe, daqueles personagens que acabam se chocando com isso. Eu acho eu acho muito interessante como o filme acaba te ligando emocionalmente com o personagem por meio desse uma comédia de erro. Ele faz uma transição pro drama mais melancólico do final, que é muito bem construída, sabe, assim, da farsa por esse drama daquele personagem enfrentando realmente o fim do mundo de um jeito muito relacionável, sabe assim, que a gente realmente se importa com aqueles personagens, com
dentro das falhas dele, numa situação que eles são forçados a ser heróis, que eles não são heróis, que eles são seres falíveis, né? Que o Leonardo DiCaprio é esse nerd neurótico, sabe assim, que acaba sendo totalmente que acaba sendo totalmente corruptível, assim, e que acaba se corrompendo e servindo a um sistema nefasto, e a Jennifer Lawrence só acaba sendo, entre aspas, a heroína porque é a única pessoa que acaba conseguindo enxergar aquela situação e se indigna porque ninguém enxerga a situação. Mas na verdade é uma pessoa totalmente comum que só compartilha da indignação daquilo, sabe? Então acho que é um filme muito inteligente nesse ponto. É um filme que consegue usar esses cacoetes de câmera tremida do Maqui, de montagens aparecendo, de vários cortes, assim, pra dosar bem com esse nervosismo dos personagens, sabe? Eu acho muito interessante. Assim, eu acho interessante, assim, que é um filme que ele é engraçado, assim, é meio que rir da nossa própria tragédia, né, da nossa própria mediocridade também, porque tem muito personagem ali que é medíocre, né, assim, né, eu como jornalista, assim, gente, eu conheço, eu já vi, assim, na TV, já vi, assim, muita gente que nem a Kate Blanchett e o Tyler Perry, assim, que apresenta programa daquele jeito, que chega ali e não sabe exatamente assim o que está falando, né? Não leva a sério muito o que está falando. Então é muito. Ele não é sutil, assim, e também assim eu não acho que ele é um divisor de águas da sátira, como talvez o Doutor Fantástico. Doutor Fantástico, eu quero falar Doutor Estranho. Doctor Strangelove. Como é que é o título em português? Doutor Fantástico, isso mesmo. Doutor Fantástico, assim, que é um filme que também ali era um escopo muito mais, assim, complicado, e era um diretor que era muito mais outsider, né, um Kubrick, né, que não era um cara que estava 100% tava com os dois pés em Hollywood, né, ele ia e voltava, né, e também tinha questão, assim, do Peter Sellers fazer vários personagens, assim, inclusive quem nunca assistiu esse filme assista, que é brilhante. E mostra assim, o poder da comédia, assim, como um ator de comédia é brilhante, assim. Pessoalmente, é meu filme do Kubrick favorito, é um dos meus filmes favoritos, assim, de todos os tempos. Eu amo o Fantástico, eu acho incrível mesmo. Assim. Eu revi, assim, durante a pandemia, inclusive, no início da pandemia, eu acho. E eu acho que ele tinha no Telecine, não sei como é que tá agora. Mas assim, mas é como a Carissa falou, ele Não Olha Pra Cima não vem pra inventar a roda. É um filme que a Netflix lançou para ganhar uma cacetada de dinheiro e conseguir umas vaguinhas de indicação lógica, e no meio do caminho é um filme legal, assim, é um filme que diverte, assim, que você pode ver, apesar de ser uma tragédia, assim, é muito assim, você ri porque são pessoas que você conhece, assim, você vai reconhecer pessoas ali que te rodeiam, ou não, assim, como falou, assim, o personagem de DiCaprio, ele não é o herói típico. A Jennifer Lawrence não é heroína típica também, assim, ela é meio que relutante, né, assim, nessa coisa, assim. A gente, se não me engano, o filme até começa com ela vendo, né, os estudos lá e descobrindo o que vai acontecer, e como ela tá sempre, assim, com o olho arregalado, assim, com medo, é muito interessante, assim, ver... Eu não, nem dá para falar sutilezas, assim, mas ver o trabalho deles mesmo, porque é muito interessante, e DiCaprio fazendo comédia, como a gente já falou, é maravilhoso. Jennifer Lawrence, acho que se encontrou ali, ela tem outros projetos com a Kay para fazer, né? Ela vai fazer a biografia da Elizabeth Terranos, né? Que é aquela girl boss lá que não deu certo, né? Que tem até uma série com a Amanda Seyfried agora, passando na Hulu, se eu não me engano. E acho que, enfim, ela trabalhar com McKay é mais interessante do que trabalhar com David O. Russell, né? Assim, eu tô mais empolgada para ver esse filme aí do que quando eu tava para ver Joy, que foi nada de Joy, foi tristeza mesmo. Mas enfim. Então, é porque o David O. Russell é complicado, né? É complicado. Em vários sentidos. Muito. Vários sentidos. Mas eu acho, assim. eu concordo muito com o que a Carissa falou. Eu achei um filme, e a Camila falou isso também, eu achei um filme que passou
de boa, pra mim, passou muito rápido. É um filme que eu gostei de ver, eu ri muito durante o filme. Eu acho ele muito engraçado nessa coleção de vários idiotas que vão se colocando no caminho dele, sabe? Assim, são vários idiotas diferentes, sabe? Uns psicopatas milionários que só querem se aproveitar que só querem ficar mais ricos com uma própria assim diz, sabe? Assim, só quer se beneficiar da tragédia humana e ficando mais ricos enquanto vendem uma imagem de benfeitores, sabe? Assim, aquela parte que tem a celebridade isentona, que é não olhe pra cima aqui, não olhe pra baixo aqui que eu quiser, Evans, eu ri tanto nessa hora, assim, sabe? Eu ri demais. Já tinha lançado o filme, né? Já tava lançando o filme sobre, né? Exatamente. Eu adoro essa ideia da Ariana Grande, assim, que é essa coisa assim do Imagine All the People que a gente viu no início da pandemia, né? Exato. Não, o oportunismo, né? Inclusive um amigo meu, o Paulo Campos, que a Carissa conhece também, ele fez um comentário que eu achei muito bom, que ele ficou surpreso com como o filme consegue também ser autocrítico também, ele consegue ser autocrítico também essa classe neoliberal, progressista de Hollywood, sabe assim, sabe? Essa que tem muito aqui que tem muito aqui no Brasil tem muito aqui no Brasil em muitos lugares de esquerda que essa coisa do mundo acabando, não sei o que, e você juntando mega celebridades ricas para cantar Imagine All the People, ou você tá num protesto e no meio do protesto aparece um show da Lady Gaga que não leva para nada, um show da Ariana Grande que não leva para nada, não leva para lugar nenhum, e é tudo aquilo que é aquele sentimento falso que você tá mudando o mundo, mas você não tá se aprofundando realmente naquela causa ou naquele problema real, sabe assim? É só um remédio que não leva a nada, sabe? Eu acho que o filme é muito consciente das figuras que estão ao redor dele, e ele consegue ser menos simplista do que seria esperado dele, sabe? Ele usa a simplicidade dele a seu favor, assim, muitas vezes, assim, eu acho. Isso é muito interessante, eu acho. Eu acho que a questão da política em Hollywood rodeou esse papo que a gente teve sobre Olhe Pra Cima. E eu vejo muita gente que é acionária, inclusive, que costuma dizer que... Eu queria perguntar para vocês duas, assim. Pra Camila, principalmente, que a Camila toda esse negócio dos bastidores da premiação, de Camila, é uma trívia. É uma impressionante. Gente, me deu uma boa fofoca. Eu vou, assim, em vez de dormir, vou ler fofoca, gente. Tem um discursinho que eu odeio, que é essa coisa que o pessoal diz que o Oscar é de esquerda, Hollywood é de esquerda, assim, sabe, assim, é um discurso que eu vejo muito, que eu amo muito esse pessoal reacionário falando assim, tipo assim, o Oscar tá perdendo audiência porque tá lacrando demais. Um prêmio que deu outro dia o melhor filme para Green Book, é um prêmio que tá lacrando demais, não sei o que. A gente vê esses papinhos. Eu queria perguntar para você, Camila, e para você também, Carissa, dá para dizer que Hollywood ou Oscar é de esquerda ou de direita? Dá para se dizer isso, assim, sabe? Assim? Não, mas assim, eu acho que essa galera progressista, assim, eles estão meio que eles estão no poder, assim, digamos assim, eles estão conseguindo ter os projetos em cima. Tem muitos atores da secção de direita extrema e que reclamam que o Jim Kane, gente, quem é Jim Kane hoje em dia na fila do pão? Disse assim que ele não tem... Não, é o Kevin Sorbo. Lembra do Kevin Sorbo que fazia o Hércules nos anos 90? Mas o Jim Kane também é desses. O Jim Kane também é desses. Ele é de Deus, assim, né? Aquelas coisas assim. Enfim, eles falam que a gente não tem mais projeto aprovado porque Hollywood é de direita. Não, gente, pelo amor de Deus, olha o filme que tem feito, né, meu filho? Eles criam essa narrativa, né, cara, assim, né? Assim, mas assim, tem muitos caras, assim, pessoas, assim, que são de direita, que continuam em Hollywood e que não tem vergonha de falar que são de direita, né, assim, a gente tem o Clint Eastwood, assim, que é um exemplo disso, né, que... Tem vídeo dele nesse canal, eu tava pensando nisso, que assim, o Clint Eastwood tá aí até hoje, e o povo vindo me dizer que Hollywood é de esquerda e que nossa, não consigo fazer nada porque sou de direita. Pelo amor de Deus, você não consegue fazer nada porque seu filme não vende.
Exatamente. Ou porque você assim, é ruim também, né? Tem isso também, né? Sim, tá unido também, né? Pode ser. Exatamente. Por exemplo, tem outro exemplo, o John Milius, né? Que sempre foi conhecido como republicano, assim, um republicano, um cara de direita, assim, tal, não sei o quê. E teve uma carreira em Hollywood, fez vários roteiros, tal, não sei o quê. É um dos roteiristas do Apocalipse Now, tem uma carreira muito interessante como diretor. E aquela coisa também é o que eu tinha falado no começo, né? Aquela coisa também que essa narrativa como se o Partido Democrata fosse um partido exatamente de esquerda, assim, sabe? É um partido que tem acenos mais progressistas, com certeza que a maior parte de Hollywood, assim, a maior parte, grande parte da elite de Hollywood se identifica com ele, mas, por exemplo, não dá para dizer que o Joe Biden é um presidente de esquerda, jamais, assim, né? O Joe Biden é um lixo, né, assim, né? É um negócio assim, por exemplo, uma Roseanne, né, que era aquela comediante, assim, ela tava com um reboot da sitcom dela, né, como é que fala em Pânico? Requel, né, que é aquela coisa, reboot com sequência, né. Tava quase um filme de legado, né. Só que era a série, né, tava fazendo muito sucesso essa volta dessa série, só que ela começou a twittar coisas racistas. Ela chamou uma assessora do Obama de macaca. Ela tweetou isso, assim. Ela fez um comentário. Sim, era a porta-voz dele, né? E ela foi, logicamente, ela foi demitida na hora, né? Assim, né? Assim, aquela coisa assim essas pessoas, assim, elas além de terem esses posicionamentos, elas expõem esses posicionamentos. Exatamente. E por isso, assim, e que bom que elas estão sendo punidas por isso, né? Você vê, por exemplo, um ator que eu acho excelente, mas que, como ser humano, é totalmente desprezível, por exemplo, é o James Woods, assim, né? Que vocês forem tem até. Tem caso de assédio, né? Ele é um ser humano, assim, asqueroso, assim, né? E assim, o James Woods é um trampista, assim, fanático mesmo, né? Assim, ele não consegue mais trabalho hoje em dia, do mesmo jeito que o John Voight também, é muito difícil ele trabalhar hoje em dia, que é um trampista vocal, assim, né? E é um cara que defendeu a insurreição lá no Capitólio, assim, é totalmente negacionista mesmo. Eu fico imaginando as ceias de Natal dele com a Angelina Jolie, deve ser uma barra pesada mesmo, né? Diz que eles não se falam, né? Não se falam, né? Eles têm um histórico todo complicado, né? Assim. Ele abandonou a filha, né? Um cara muito legal, né? Assim, não, ele ia na TV falar que ela estava perdida e tal. Isso quando ela adotou o primeiro filho dela, assim, né? Que, enfim, bem legal. Né, cara legal, né? É complicado, assim, né? E a gente pensa que ele fez, assim, o Amargo Regresso nos anos 70, né? Assim, né? Ele é um cara progressista no passado, né? Ele é amigo da Jane Fonda. A Jane Fonda falou esses dias que ele é uma decepção, que não tem mais nenhuma relação com ele, não sei o quê, né? Assim, mas isso é muito comum. Esses caras de esquerda que vão para a direita. Assim. Eles se tornam os maiores reacionários, assim, muitas vezes, né, cara, assim, né? Os maiores, né, assim, cara, assim. Gente, o Dennis Quaid é uma decepção, gente. Espero que ele não tenha passado, né, pro filho dele, assim, porque o filho Dennis dele, Quaid, né, Pânico 5, tão bonitinho. Fiquei triste com saber. Ele faz The Boys, né, o filho dele. Faz The Boys. Eu não sabia, assim, porque série de jovem, mas, gente, esse filho dele é muito bonitinho, ele é a cara da mãe, né, assim. Gente, eu acho ele impressionante, porque eu acho ele a cara dos dois. E a cara do Joshua Jackson. Cara do Joshua Jackson. Sim, de cabelo meio loiro. E tem duas coisas também que a Carissa comentou que eu acho interessante, né? Que a Carissa falou que tem o pessoal de extrema esquerda e você também tem o pessoal de centro-direita, assim. Eu acho que também, porque, por exemplo, assim, o Clint Eastwood sempre foi um republicano histórico, ele até saiu recentemente do partido republicano, tal, não sei o quê, mas ele é identificado do partido republicano, e ele é um cara que ele é o cara que tem os posicionamentos dele neoliberais, assim, conservadores dele, sempre teve, assim, tal, mas ele sempre foi um cara que, assim, com todas as críticas que temos a ele enquanto ser humano, em várias falas, ações dele, ele sempre foi um cara razoável, que deu para se conversar, assim, que tem mais nuances do que um cara fanático mesmo, assim, que é mais complexo com isso. Tanto é que eu tô pensando, é curioso que o Clint Eastwood, sobre Meninos e Lobos, ele escalou dois atores que são muito conhecidos por posições de esquerda, né? Que é o Tim Robbins e é o Champagne, né? O Champagne, inclusive, né? Um cara detestável também por outro lado, né? Pro lado do ser humano. Né?
Não, e tem histórias de que ele vai nesses países assim devastados pela guerra e, enfim, né? Tem, enfim, fofocas bem pesadas do que ele faz lá e a gente não sabe se é verdade, mas enfim. O que mostra que mau caratismo tem em todos os lugares, né? Assim, né? Em todas as posições políticas, assim. Gente, ele tem caso de agressão contra a Madonna quando ele era casado com ela, assim, Exatamente, né? exatamente. Mas, tipo assim, é mais entendível ver porque um cara como Clint Eastwood prospera em Hollywood, né? Porque é um cara que não é. Que não dá pra você colocar. Dá pra você criticar ele, com certeza. Mas não dá pra você colocar um rótulo nele de. Um fanático de direita, assim. Longe disso, inclusive, né? Assim, né? Ele é mais anti-guerra que o John Biden, inclusive, né? Assim, que a gente vê aí, né? Assim, né? Que a gente vê aí. Então você percebe isso, assim, ao mesmo tempo que tem todas essas contradições que a gente vê em Hollywood, né? Que a gente vê em Hollywood que aparece na academia, que você vê filmes mais conservadores, entre aspas, ganhando Oscar, né? Como se é um Crash no limite da vida, ou você vê um Green Book que são filmes que se vendem como progressistas, mas são filmes extremamente conservadores, e você vê outro dia um Moonlight da vida ganhando Oscar, né? Porque existe, eu acho que esse combate interno entre visões de mundo e cada um no seu nível que se estabelece dentro da academia. Por isso não dá pra falar, a academia é de esquerda, a academia é de direita, Hollywood de esquerda, Hollywood de direita, sabe assim? Gente, Sabe, é raso. academia, milhares de pessoas ao redor do mundo, de idades diferentes, né? Assim, é como a Larissa sempre diz no podcast, não são 15 pessoas do BBB se reunindo para combinar voto, né? Assim, Como a gente está falando aqui, existem nuances entre direita, esquerda, democrata, republicano, né? Então é um assunto que é muito mais complexo do que o pessoal tenta vender na internet para fazer muitas vezes discurso reacionário de esse discurso reacionário que a gente vê, a academia tá perdendo audiência porque quer lacrar. Não, filho, a academia tá perdendo audiência porque o pessoal não vê mais televisão, né, cara? Pelo amor de Deus, né, assim, né? Mas aí, gente, assim, depois dessa longa conversa sobre Oscar, sobre política, sobre Don't Look Up, que eu acho que foi muito proveitosa, assim, eu queria que vocês dessem as suas impressões finais do filme, assim, do papo, e falassem onde a gente pode encontrar vocês, assim. Então, eu gosto do filme. Eu acho ele super divertido. E eu acho que essa é uma das maiores virtudes, de verdade, assim. É um filme para você se divertir e pensar assim, nossa, como a gente vive num mundo muito lixo. E é isso, de gente lixo e relacionar os personagens a um monte de gente que a gente conhece. E é isso, assim, acho que aproveitar as interpretações, assim, o DiCaprio tá maravilhoso, então eu me divirto muito com ele sendo um completo idiota. Ele é bem idiota, assim, em vários níveis. Então eu gosto. Eu acho interessante algumas coisas, tipo a Jennifer Lawrence e o breve relacionamento que a gente aprende que ela tem com a família. Nem é com o Timothée Chalamet, tá? É a coisa que ela tem com a família. Porque a gente vê assim, eu que fui uma pessoa que deixei de falar com pessoas da minha família por causa de política, então é engraçado. Tem coisas eu acho muito relacionáveis, sabe? O filme é fácil, identificáveis, eu acho que é a palavra certa. O filme ele é muito identificável com a realidade que a gente vive hoje e é isso. Ele é óbvio, sim. Ele é jogado na sua cara, sim. Ele não inventa roda, só que ele não quer fazer isso. Então, para mim é um filme divertido, com atores ótimos e para você passar aquele tempo e dar umas risadas do absurdo, sabe? Porque é tudo tão absurdo que acaba sendo engraçado de tão... Carissa, eu esqueci de perguntar para vocês duas, se vocês tivessem que dar uma nota pro filme, que nota vocês dariam de meio a 5, métrica do Eu dei 4 na época que eu assisti e eu vou manter a nota, eu não vou diminuir não. O filme é divertido, ele não precisa ser uma obra-prima, Eu dei entendeu? 4 também, tá 4 até hoje, me orgulho muito. É isso, tenho muito orgulho da nota que eu dei. Eu também dei 4 estrelas, então sim, né? Seria, sei lá, um 8, 9. Mas acho que é isso, né? Acho que também é legal falar que o filme fala dessa cultura do meme instantâneo, né? Assim, né? De como é diferente para a mulher histérica, né? Enquanto o cara é o sedutor, né? Essa Mas parte é enfim. muito boa, né? Essa parte é muito boa. E como ela é reconhecida depois, assim, pelo Timothée Chalamet por conta do meme, né? Então,
Assim, acho que é interessante, é um filme assim bem, vai ser bem curioso vê-lo daqui a 5 anos. Espero que a gente numa situação bem melhor, mas pelo visto não vai ser, né? Mas assim ver como ele dialogava, né? Como ele dialoga com esse momento atual, né? E enfim, é um filme divertido. Fiquei feliz de poder falar com ele, com vocês, assim. E já tenho, na verdade, outro encontro marcado com o Diego, né? Então, assim, espero participar mais vezes, foi bem legal. Com certeza, Camila, com certeza. Ô, gente, foi um prazer participar com vocês. Acho que o papo rendeu muito. Acho que a gente conseguiu. Acho que eu vou seguir essa lógica nos próximos vídeos de conseguir falar desse. Falar do filme que está indicado, mas falar do que está ao redor da indústria que reflete muito bem nesse filme. Eu acho que foi um papo muito rico nesse em todos os sentidos, assim. Prazerzão por vocês estarem aqui. E repitam aí onde a gente pode achar vocês e tal, para quem só viu no começo do vídeo, suas redes sociais e tal. Meu Twitter, não falei, né? Camila HENRSS. Estou lá reclamando da vida, falando de cinema, falando muito de Oscar, né? Às vezes falando de BBB, mas enfim, acontece. E, enfim, estou no Biscoiteiras, estou no Cine 7, estou no Laguinho da Joey e também meu Instagram, Camila Henrique Zeme. Eu estou sempre mostrando lá o que eu tô assistindo e o que eu tô achando do que eu tô assistindo. E no meu Twitter tem um link para minha newsletter, que de vez em quando eu mando. Não tem uma data certa, mas eu estou sempre mandando alguma coisa sobre os filmes que eu estou vendo. E eu tô lá no meu canal, Carissa Vieira. Tô no Instagram produzindo conteúdo específico para lá também. E não falei do Twitter também, mas tô lá reclamando da vida, às vezes sendo. Eu descobri o que é querer sair do Twitter essa semana. Mas, enfim, continuo lá. E eu esqueci de falar que, além do Perifacom, que eu escrevo para ele, além das biscoiteiras, eu também tô no podcast Boteco dos Versados, falando sobre literatura. Eu não estou em todos os episódios, eu só estou de vez em quando. Então, eu ainda nem comecei, ainda nem saiu o primeiro episódio desse ano, mas ano passado eu já estava. Mas, enfim, algumas vezes no ano eu apareço lá para falar de livros variados. E é isso, é um podcast bem legal. Bem, gente, vocês podem me seguir nas minhas redes sociais que vão estar linkadas aqui, vão aparecer aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, deem like no vídeo, compartilhem o vídeo nas suas redes sociais, recomendem o vídeo para os amigos. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Falou!